Quando cair assim, você fala seu nome, tá? Porque é bom. Esse si, em algum momento, o cósmico recebeu um nome. E está no século XXI, né? Obviamente, aqui no dia 17 de junho de 2016, tá? Certo, vamos lá. Então, qual é a sua imagem do amor? Paz. Outra palavra, paz. Olha, o que acontece com a formação do ator, a gente tem uma formação desse domínio de espaço. O ator precisa entender como ele se coloca no espaço. Eu sei que aqui eu tenho uma luz para mim que me dá um valor diferente de se eu estou aqui. Eu sei que eu estar sentada aqui ao lado dela provoca em vocês uma sensação diferente, que quando eu olho no olho eu tenho um determinado resultado diferente de quando eu olho para cima, que uma atitude física fala muito. Então é um aprendizado que a gente tem. A linguagem cênica é uma linguagem da dinâmica do espaço, tempo, ritmo, né? Então, isso é uma coisa. A outra é esse domínio mesmo da palavra. O ator tem que trabalhar a palavra, tem que trabalhar a voz, as emoções, né? Saber sustentar a energia. Então, eu posso fazer um personagem que o personagem é entediado, mas eu não posso deixar a plateia entediada. Então eu preciso sustentar a energia que me conecta com todo mundo e com aquilo que eu estiver fazendo. Isso é um exercício do ator. O ator precisa desenvolver isso. E aqui é um sorriso forçado, mas essa eu lembrei. Tem que orar também. Qual é a 1, qual é a 2, qual é a 3? Me diga. Todos os trabalhos de criação no teatro, eles envolvem improvisação, porque mesmo quando você tem um texto pronto, você vai improvisar aquele personagem até ele chegar à forma dele. Você vai fazer a cena 1, 2, 3 vezes, você vai experimentar andar para um lado, aí vez que não funciona, aí você anda para o outro, você vai experimentar cair na hora que você diz amor e cai, aí você vai ver que não é bom, entendeu? Aí você decide fazer amor e olha durante um tempo, entendeu? Você vai experimentando coisas. Essa experimentação também é chamada improvisação no teatro. Então, de qualquer sorte, você lida com ela. Mas não necessariamente com esse tipo de improvisação que eu estou fazendo aqui, que é uma improvisação que cria texto, né? Que é uma improvisação que se relaciona diretamente com a plateia, que é uma improvisação... Muita gente fala do teatro, que o bom ator é aquele que improvisa quando dá um branco. Não é exatamente isso, ou quando consegue fazer uma gag com a plateia, mas não é só isso. A diferença do bom ator improvisador é aquele que consegue tocar a história para frente, consegue... É muito difícil, é uma arte muito difícil a do improvisador. A comédia dell'arte era feita por bons improvisadores, roteiro e improvisação, né? Mas não é necessário. Você pode ter excelentes atores que não são bons improvisadores, que fazem muito bem o seu papel, desempenham muito bem o seu papel e absolutamente não precisam ser bons improvisadores. A minha responsabilidade aqui é fazer o acontecimento acontecer. Dali nasceu um abraço, fruto dessa sensação de vazio diante desse ser. Então vocês estão convidados a experimentar, carregando consigo a chave de si, um abraço. Isso. Dê razão ao seu abraço. Levanta e abraça. Nada de abraço separado, nada de abraço descolado. Um abraço. Isso, um abraço. Eu também quero um abraço. Um dos grandes exercícios ao qual eu me coloco é esse exercício do fluxo. Eu posso dizer que ele começou... eu comecei a trabalhar com essa ideia de fluxo há muitos anos atrás, com o trabalho de voz,
que eu chamava fluência verbal, porque eu percebia que os alunos nas improvisações, eles não tinham fluência verbal. Às vezes eles tinham fluência até de ação física, mas o verbo não fluía, a história não fluía, o relacionamento entre que um personagem dizia para o outro não fluía. E aí eu comecei a trabalhar com essa ideia de exercícios que pudessem ativar a fluência verbal. Naquele texto que eu escrevi para vocês, para a cátedra, tem uma hora que eu falo assim, então deixa o aluno, se ele fala, rima, sei lá, banana com Copacabana, tudo bem, porque não importa muito se está certo ou se está errado, porque depois que você rima banana com Copacabana, você vai buscar dar sentido a banana com Copacabana. Vem de onde... porque esse imaginário nosso está no nosso caldo cultural, né? Então se vem banana e Copacabana, é porque banana e Copacabana fazem parte de alguma coisa do meu mundo, da minha chavezinha, né? E aí quando sai banana e Copacabana, eu posso começar a jogar com banana e Copacabana, isso pode dar uma grande história, né? Mas é preciso que a gente acredite nessa história, que a gente comece a investir nessa fluência. A banana, Copacabana, vai rimar com ela quer samba, sei lá. Aí a gente vai indo, vai indo, vai indo. Esse período de improvisação muitas vezes pode dar em lugar nenhum. Eu poderia fazer aqui e não dar em nada e ser uma porcaria. Já aconteceram algumas porcarias. Eu fazendo, já aconteceram. Mas o que eu sempre fico fascinada é o que isso pode produzir depois também. Porque quando a gente sai de um negócio desse, eu pelo menos quando eu saio, eu tô... né? E o depoimento que eu tenho às vezes das pessoas é que também elas saem assim, entendeu? Porque elas foram para muitos lugares. Até porque quando você está contando a história, vocês todos foram para um lugar, aí ela disse uma coisa completamente diferente, né? E aí quando o outro foi fazer, deu uma outra coisa diferente. Então foram muitos imaginários sendo ativados e sendo colocados no caldeirão, né? E aí esse exercício do fluxo, aí passa por esse fluxo físico que o ator trabalha, ele precisa trabalhar isso. O fluxo também está na ação, né? Como eu sinto o impulso de me mover, o impulso de respirar, o impulso de olhar. Então eu vou exercitando seguir esses fluxos. E isso vai dando confiança pra gente, né? O hipopótamo. Efetivamente. Vivia única e exclusivamente com o seu diáriozinho sozinho naquela árvore. Ele escrevia tudo da sua vida naquele diário e não conseguia compartilhar nada com ninguém. Aí, quando João abraçou o hipopótamo, a árvore, o hipopótamo, João e Ana Clara começaram a girar, 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 até que começou a chover maçã. A música sempre fez parte. Não dessa forma, assim como hoje eu faço mais histórias cantadas. Hoje em dia, depois, com o processo foi acontecendo mais isso, né? Mas a música, dentro do trabalho da voz e da fluência, ela tem esse lugar que é um lugar mais libertador, né? Se a gente for pensar na relação da nossa estrutura, falando de voz agora, e das regiões nossas do cérebro, que é fácil a gente pensar nisso. Quando a gente não está falando um texto e que a gente está cantando só, a gente está ativado numa determinada conexão, que é uma conexão mais intuitiva, mais instintiva, é o cérebro mais límbico, é o mais reptiliano, é o mais emocional, é o mais animal. Quando você entra com a palavra exige da gente o córtex, né, cerebral, exige o da linguagem, o do aprendizado da linguagem. Esse lugar da palavra é um lugar
que a gente tem mais censura. Ele é um lugar mais inibidor. Quando a gente vai falar, a gente tem uma censura muito maior, porque na nossa civilização a gente tem, né, o outro, o que o outro vai pensar de mim se eu disser aquilo que eu sinto, ou se eu disser aquilo que eu penso, né? Então a gente tem às vezes uma lacuna, um buraco nessa fluência, que é entre esse larari, e aí André gostava de Maria, que queria José, que sei lá. Aí a gente começa a botar a palavra, é como se a gente saísse. Então eu tenho muita fluência do movimento, aí bota a palavra, parece que o movimento para, né? Ou tô todo verdadeiro com o corpo, bota a palavra, falseia. Porque tem esse lugar, a palavra, a voz é muito reveladora, né? A voz. Então, assim, a música no trabalho de voz, e aí pra gente estimular as pessoas e tal, aquela coisa de cantar embaixo do chuveiro, é muito bom, porque a música, ela é mais universal, ela liga você com esse cérebro mais tarari, tarará, 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 tarará. Depois bota a letra da música, aí a letra da música não é sua, é da música, a letra da música, aí a letra da música vai, e a gente toca nesse lugar da plateia, entendeu? Quando eu entro com a música, eu não entro aqui. Eu entro num outro lugar. Eu entro na emoção, eu entro no coração, eu entro na sensibilidade, eu entro no que são as vogais. A vogal é como o rio da emoção, né? As consoantes é que dão o esqueleto, né? Da estrutura, do significado. Eu tive um diretor alemão, Harold Weiss, que ele foi dirigir um espetáculo lá na Bahia, pelo Instituto Goethe. E ele chegou ao teatro pela música. Ele era um grande compositor, um instrumentista também, tocava vários instrumentos. Mas o instrumento básico dele era a percussão. E ele começou a analisar a percussão dos movimentos. Tipo assim, isso aqui tem um ritmo. Então, e aí isso era a percussão. Então a pessoa andando na rua tem um ritmo, parou, né? E a partir dessa coisa de como o ritmo vai falando das coisas da gente, vai colocando a gente em determinados estados, vai revelando a situação. Todas as situações têm ritmo, né? O beijo apaixonado tem um ritmo, o beijo entediado tem outro ritmo, né? Nas atitudes. Então, esse cara, ele dirigia como quem dirige uma orquestra. Os atores, os personagens eram como se fossem instrumentos de uma orquestra. Então, aquele personagem é a viola, aquele é o violino, aquele é o trompete, e ele ia construindo a partir disso. Um sininho dentro dele tocou forte. Ele perdeu totalmente o medo de seguir aquele instinto fabuloso das tantas tábuas que tinham caído na sala da diretora, que era exatamente a quantidade de paus com que se faz uma canoa. Então ele teve a lucidez de si, agradeceu ao hipopótamo, agradeceu a Ana Clara e disse: Ana, se encontra comigo ali na beira do rio, Ana, porque eu já sei com quantos paus se faz uma canoa. Esse é o grande exercício. Muitas vezes eu sou traída nesse lugar, porque esse exercício é chamado exercício de dizer sim. Então, venha o que vier, eu preciso dizer sim. E nem sempre a gente consegue dizer sim, né? Então, ao longo desse período todo que eu venho fazendo, eu consigo identificar muito bem as vezes que eu não disse sim. E as vezes que eu não digo sim, eu afundo. Eu afundo. E às vezes são coisas simples, porque todos nós temos preconceitos, não adianta dizer que a gente não tem. Então, por exemplo, eu me lembro de um dia que a gente estava fazendo a história, estava super legal, aí vem alguém lá da plateia e me bota a banda Chiclete com Banana, em Salvador. Falei, pô, aí na hora que eu tô fazendo assim, porra, axé músico aqui agora, na mesma hora internamente eu tive isso e eu reagi. Tipo assim, eu não aceitei imediatamente. Eu obviamente consegui com a história, que eu não sou maluca de não seguir, né, tal, mas internamente eu não aceitei. Eu afundei. Eu tive que
deixou de ter afluência, teve uma trava ali, entendeu? Eu fui fazer o espetáculo para um grupo de juízes, juízes, só era uma plateia de juízes do Tribunal do Trabalho do Estado da Bahia. E eu falei assim, meu Deus, tinham me chamado para fazer isso, eu disse, eu vou aceitar o desafio, né? Mas eu fui para o desafio muito temerosa. Imagina. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com esses juízes? O que é que eles... E aí, esse temor fez com que eu demorasse muito tempo para entrar no jogo. Né? Eu entrei, eu fiz, deu certo, todo mundo, legal. Mas teve uma resistência anterior. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu aceitei, mas no fundo eu estava assim. Quando eu cheguei, que não eram cadeiras assim, eram mesas, e eles por trás das mesas. Era uma coisa. E aí tinha muita gente jovem, fiquei impressionada de como tinham jovens juízes, recém-saídos da universidade. Você via que era gente de 20 e poucos anos, juiz de trabalho. E esses mais jovens, então, se sentavam mais no fundo, estavam sempre com o celular na mão, na sua mesa. Os mais velhos estavam vibrando, e aqueles velhos gagá, não sei. Mas, e eu e as mesas em um hotel de luxo, sabe assim? Então, quando eu entrei, eu tive que... E eu tive um duelo comigo mesma nesse lugar. E eu sinto que isso fragilizou, né? Eu poderia... Mas isso faz parte, eu vou aprendendo com isso, entendeu? Mas fragilizou, não foi ruim, mas fragilizou. Esse espetáculo é todo improvisado. Desde a hora que eu entro até o fim. Ele não tem nenhum planejamento prévio. Ele tem as estruturas de jogos que eu faço, esse de botar em 3 posições, ter objetos, fazer um ritual às vezes, fazer um jogo da memória, eu lembro disso, eu lembro aquilo, e aí a partir dessas memórias contar. Então são estruturas de jogos. Mas eu nem defino qual é o jogo que eu vou jogar na hora, eu vou de acordo com a situação. Mas você acha mais fácil, assim, na base do Probi? Não, são coisas diferentes. Por exemplo, eu como diretora, às vezes, eu tenho que escrever um texto, ou tenho que dirigir um texto que está pronto, como atriz também interpretar. Esse é uma fase. Eu gosto muito de fazer isso. Eu atualmente, eu acho que isso aqui eu acho que eu posso fazer a vida toda. Acho que mesmo com velhinha, com 50 anos mais do que eu tenho 54, eu com 104 anos eu acho que ainda posso fazer isso. E se a plateia também não interagir com você, o que você faz? Eu faço tudo sozinho. Você vai ficar perdida, não vai se achar. Vai começar a gritar solitária pelo mundo, enquanto eu, como lasanha, fala felicidade. Aí a pessoa diz uma palavra, amor, paz, ou então uma coisa que você queira muito que aconteça, paz. As palavras em si, elas têm uma força, paz tem uma força, né? Mas quando você tem uma imagem de paz, essa palavra se torna mais poderosa. Então, que ela se torna um símbolo, né? A imagem acaba trazendo a força de um símbolo. Então, se paz vira uma coisa de tulipas, um gramado de tulipas, você pode dar essa força imagética e simbólica para a paz, isso tem um valor na nossa imaginação, no nosso imaginário, harmoniza determinadas coisas, né? E dá força para os nossas manifestações, né? mais íntimas, mais, sei lá. Então, agora, normalmente, a plateia fala só as palavras, ela não fala as imagens. Então eu vou e busco a imagem. Ela estava com uma cara, vai falar, uma pessoa sorrindo, mas ela também não falou. Então eu fiquei provocando ela, porque eu senti que eu podia. Se eu sentisse que fosse uma pessoa que eu não pudesse fazer isso, acho que eu não faria. Mas eu fiquei, vamos falar, amor, então vou fazer, não sei. Então eu senti que eu podia brincar. Porque uma das coisas que eu acho mais terríveis pra mim, quando eu tô na plateia... Quando não tem autorização. É quando não me dão autorização. Eu não dou autorização pra ninguém pegar, puxar, lascar, isso, fazer piada. Né? Então, precisa ser um jogo que seja compartilhado. Claro. Então eu fui porque eu senti que eu tinha espaço para ir. Se eu sentisse que não, eu não iria. O apaixonado? Pessoas de todas as idades, dando um beijo de amor verdadeiro. Pessoas de todas as idades, dando um beijo de amor verdadeiro. E você? Outra
cultura, lugar totalmente diferente que eu nunca fui. Uma outra cultura, um lugar totalmente diferente do que eu já vi ou eu já fui. Por exemplo, Austrália. Austrália. Você. Amor. Amor? Mas não tem uma imagem assim do amor? Amor, 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 pode ser muita coisa. Amor no mundo todo. Amor no mundo todo? Amor no mundo todo, amor no mundo todo. Ai. Como seria pra você uma imagem do amor no mundo todo? Povos inimigos dançando e cantando juntos? Pode ser isso? E beijo apaixonado. Ah! Amor no mundo todo tem beijo apaixonado, né? Acabou. Esta é a minha chave da felicidade, estar aqui com vocês. Muito obrigada.